Porque sua vida não tem sentido. Você já se sentiu assim alguma vez? Eu já me senti assim inúmeras vezes. Alguns chamam isso de crise de identidade. Mas existe aquela questão mais leve, que é apenas de questionamento mesmo, né? Não estou falando assim, daquele conflito interior que desvirtua a tua identidade. Mas eu quero aqui reforçar aquilo que é da parte de Deus e que te leva a ser melhor. Então, quando Deus trata com você, você começa a buscar nele respostas. E hoje, o tema da ministração é: porque sua vida não tem sentido. Se você já encontrou sentido na tua vida, pois bem, aleluia, glória a Deus e amém. Mas, muitas vezes, parece que a coisa não vai, parece que a coisa não acontece. Aí a gente quer culpar Deus, quando na verdade a grande questão está em nós. Se você compreender esse mistério, muita coisa vai ser destravada na tua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, a partir do versículo de número 11. Mateus 4, a partir do versículo de número 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, dos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e à sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto à Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as suas redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde vós após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as suas redes, os seguiram. Amém. Queridos, nós vemos aqui a narrativa depois da tentação de Cristo, que está registrada tanto em Mateus 4 como em Lucas 4. Então diz a palavra: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Fala a respeito do início do ministério de Jesus. Ele desce as águas, é batizado por João Batista, e João Batista o introduz para desenvolver o seu ministério terreno, para realizar o seu chamado, efetivamente falando. E antes de começar tudo, ele vai se consagrar, e durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejua. Ele vence as tentações, e diz a palavra que no final de tudo, o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Vamos entender isso. Por que é que Jesus vai para aquele lugar? Existia uma profecia bíblica que falava a respeito do assunto. Diz assim: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região, à sombra da morte, a luz raiou. Foi isso que Isaías profetizou 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
Por que Jesus foi para uma cidade marítima? Porque foi uma decisão estratégica. Diga comigo, decisão estratégica. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Uma cidade marítima, portuária, era uma cidade comercial. Era uma cidade onde as notícias corriam rapidamente. Ali o povo se atualizava. Ali o povo ganhava dinheiro, comercializava dos seus pescados e outras coisas. Ali então era um lugar estratégico para Jesus iniciar o seu chamado, iniciar o seu ministério. Então não foi somente uma questão profética. A profética é a principal. O que nos move é o porquê de Deus. E quando a gente entende esse porquê e nos estabelecemos, aí o Senhor começa a sua liberação sobre a nossa vida. E diz o seguinte, que Jesus, ele andando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos. Diga comigo, viu? Diga, oportunidade, saltam a olhos preparados. Mais uma vez, oportunidades saltam a olhos preparados. Vocês? Sabe o que significa? Você precisa se treinar para ver o que os outros não estão vendo. Tem gente que olha e para ele aquilo é o óbvio, mas para você não pode ser. Então nós precisamos fazer diferenciação. Nós precisamos do discernimento que o Espírito Santo nos concede, para que possamos andar e fazer a vontade de Deus. Então olha só, Jesus era muito observador. Então nós não podemos ser desligados, não podemos andar no automático, nós precisamos ser também observadores. Então diz que Jesus estava andando no mar da Galileia e viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. O que eles estavam fazendo? Trabalhando. Todo discípulo que é chamado por Jesus, ele é encontrado trabalhando. Nós precisamos ter uma visão da parte de Deus para compreender que a preguiça e a indolência não vem da parte do Senhor. Tem gente que quer iniciar no ministério por falta de opção e muitas vezes pensa que no ministério vai encontrar segurança para se fazer na vida. Só que igreja não é cabide de emprego. É necessário um chamado, que a pessoa seja vocacionada e preparação. Então, hoje em dia, nós precisamos desmistificar aquilo que a igreja tem vivido. Pessoas caem de paraquedas, sem conhecimento nenhum daquilo que é base teológica, bíblica, espiritual, para desenvolver um chamado. Eu me preparei durante 5 anos e continuo até hoje me preparando, aperfeiçoando o que Deus começou a fazer na minha vida. Então é importante você notar isso, que quando Deus te acha trabalhando, lembra lá de Gideão. Gideão, ele estava fazendo o quê? Quando o anjo falou com ele, ele estava trabalhando. Naquela época os midianitas perseguiam o povo de Deus, destruíam suas casas, sequestravam suas famílias, destruíam o campo. E escondido, ele estava lavrando o trigo
Na onde? Onde não era lugar. Mas ali ele foi encontrado. Deus vai encontrar você trabalhando, fazendo alguma coisa. E é interessante que às vezes nós fazemos. Ele sabe que aquilo não é o nosso propósito. Não nascemos para aquilo. Mas temporariamente estamos passando por ali. E a gente tem que fazer com fidelidade, para que Deus possa nos honrar. Se você não honra o homem, guarda isso, você não vai honrar Deus quando Ele te chamar. Então aqui Jesus faz uma proposta para eles. Vocês são pescadores, vocês entendem tudo de pesca, vocês são bons naquilo que vocês fazem, mas eu tenho algo maior para oferecer para vocês. A partir de agora, se vocês me seguirem, vocês serão pescadores de homens. Eu vou ensinar vocês a evangelizar, a fazer missões, a puxar a rede e trazer a rede cheia de pessoas, gente, almas, vidas. E esse é o segredo. Esse é o desafio de Deus para nós. Nós somos chamados hoje também a nos tornarmos pescadores de homens, salvadores de vidas. Amém? Diga comigo, glória a Deus. Vemos que Jesus se move em seu chamado estrategicamente. Ele tem que formar uma equipe. Ele é observador. O Espírito Santo dirige. Porque ele era 100% Deus, 100% homem. Ele foi para o monte, se consagrou. Tem gente que pensa que o segredo está no monte. Gente, o segredo não está no monte, está na comunhão que você tem com Ele, com a separação, com a consagração, com a santificação. É esse o segredo. Nós temos um jardim de oração aqui na nossa igreja, que é uma grande bênção. Você pode vir orar ali. Ali ganhamos as nossas batalhas. Tem irmão que diz, não pastor, eu gosto de monte mesmo, de subir lá em riba, eu fico mais perto de Deus. Mas isso é simbólico. Quando perguntaram para Jesus, em qual lugar nós devemos adorar? Neste? Ou aqui em Jerusalém? Ele disse que haveria um dia que Deus seria adorado em espírito e em verdade. Independe de lugar. Porque agora não estamos falando de Deus como visitação, estamos falando de Deus como habitação. Eu não posso estar mais perto de Deus do que eu já estou, porque Ele habita dentro de mim, Ele mora dentro de mim, Ele reside dentro de mim. Então o grande segredo, o grande princípio, amados, é este. Então este é o momento que nós o adoramos em espírito e em verdade. Você pode fazer no seu quarto, você pode fazer dentro do seu carro, você pode fazer na rua, você pode fazer lá no jardim de oração. Amém? Você nasceu para se mover em Deus e ser estratégico em Deus. Diga aí, eu nasci para me mover em Deus e ser estratégico em Deus. São duas coisas diferentes, porque você pode se mover sem se mover em Deus, e você pode ser estratégico sem ser estratégico em Deus. Agora, os teus resultados serão muito melhores na sua vida, se você compreender que você nasceu para se mover em Deus e ser estratégico em Deus. O grande problema da criação é a sua independência de Deus. Está escrito que Lúcifer se insurgiu contra Deus no céu, como um ser que quebrou sua dependência. Ele estava debaixo da autoridade celeste,
e se rebela contra o próprio Deus. No Gênesis, no início, no princípio de tudo, a palavra nos ensina que essa independência de Lúcifer também levou o homem à queda, que come do fruto que for ordenado por Deus para não comer. Um simples gesto de desobediência, motivado pela influência de Satanás, porque agora ele deixou de ser anjo de luz para se tornar opositor, inimigo, oponente de Deus. Ele se torna Satanás agora. E diz a palavra que agora ele intenta contra a criação futura de Deus e a derruba, porque o homem se rebela e comete autotraição, ou seja, ele cometeu algo contra ele próprio, foi algo que o prejudicou e prejudicou toda a humanidade. Desde então, o homem é tentado a viver sem Deus. Por esta razão, muitos se sentem só e abandonados. Olha onde que mora a grande questão. Por que muitas pessoas se sentem só e abandonadas? Por causa desta independência de Deus, por conta da sua independência espiritual, coisa que terapia e remédio pode amenizar, atenuar, diminuir, mas não resolver. A criação precisa voltar ao seu Criador. Do mesmo jeito que as plantas foram feitas para a terra, os peixes para a água, as aves para o céu, o homem foi feito para estar com Deus, em Deus. E este é o propósito de Deus. Deus quer morar no homem. Vemos quão excelente é a criação de Deus. O homem, sua inteligência, capacidade de inventar. Deus é o Pai das luzes e toda boa criação vem dele. Da onde vieram as inspirações, senão do próprio Deus? Qual o nosso maior desafio como igreja? Tornar a criação para o Criador. Diga comigo, tornar a criação para o Criador. Devolver o homem a Deus, através da pregação do Evangelho. Por isso Jesus deixa o céu, vem à terra e reconcilia o homem, independente a Deus. Por isso falamos que Ele é o nosso Senhor, dono e proprietário. Fomos comprados pelo seu sacrifício, vida sendo entregue pela vida, a favor da vida, pelo seu sofrimento e sangue derramado naquela cruz. Tudo isso foi suficiente para recebermos o seu amor. Diga, eu quero este amor. Dia desses perguntei em atendimento a uma pessoa o que ele vai ser daqui 3, 5 e 10 anos. A pessoa me disse, um grande homem de Deus. Aí sorri, brinquei, dizendo, você não é? Na verdade, ele estava querendo dizer, eu vou me mover em Deus e ser estratégico em Deus, porque muitas pessoas não se realizam, porque tudo que elas constroem é fora da vontade de Deus, ou é apenas para elas. Tudo que constrói é pensando somente nelas, e nunca nos outros. Como você se vê? Como você se vê em Deus, são duas coisas diferentes. Como eu me vejo, aí você vai se ver como pessoa, mas como que eu me vejo em Deus? Eu preciso entender o seu propósito para a minha vida, então quero falar de 3 coisas rápidas para vocês. A primeira é se conecte com Deus. A segunda, consagre sua existência a Ele. E 3, imite-o, realize coisas incríveis e alcance o mundo com uma vida transformada. Vou repetir: se conecte com Deus, consagre sua existência a Ele, imite-o, realize coisas incríveis
e alcance o mundo com a sua vida transformada. O que vem a ser? Se conecte com Deus. Como que eu posso fazer isso? Através da oração, do jejum, da leitura e meditação da palavra e livros direcionados. Eu tenho acompanhado alguns irmãos que sempre estão lendo alguma coisa, e isso é muito bom, mas eles precisam ler de acordo com aquilo que estão desenvolvendo na vida. Ou seja, a pessoa está aconselhando, ela está discipulando, ela está atendendo pessoas, então ela precisa ler aquilo que a capacite para fazer tal coisa. De repente a pessoa tem um chamado evangelístico, ela precisa desenvolver este chamado, ou um chamado da palavra, para ministrar, ensinar, pregar. Ela precisa desenvolver a sua vocação. A igreja precisa se capacitar. A pessoa está desenvolvendo um trabalho social, então ela precisa entender como fazer um trabalho social com resultados. E o que é um livro? Ali nós temos registrado as experiências de pessoas bem-sucedidas. Elas mostram para nós aquilo que não deu certo, para a gente pular esta etapa. Então os livros nos ensinam muito. Algumas pessoas, quando vão comprar um livro, dizem assim: é muito caro um livro. De fato, no Brasil, livro é caro, mas você não pode pensar assim, porque o livro, ele traz ali, entre as suas páginas, anos e anos de experiência de alguém, que pagou muito caro, para aprender o que aprendeu, e transfere este conhecimento, por um preço que realmente vale a pena investir. O primeiro livro que você precisa ter, eu não preciso falar, é a Bíblia. Você precisa ter a sua Bíblia, rabiscar, sublinhar, anotar. Isso é muito importante, sabe? Eu não abro mão da minha Bíblia, e eu tenho assim muitas Bíblias, até por conta da pesquisa. Então são várias interpretações, isso é importante. A Bíblia é uma só, queridos, das que nós usamos, mas a linguagem, a interpretação é que muda, mas quer dizer exatamente a mesma coisa. Quando o sentido muda, aí já é perigoso, não é? Então isso é muito sério, tá bom? Uma outra coisa que você precisa compreender: consagre sua existência a Ele, ou seja, nasci para o louvor da sua glória. Diga: eu nasci para o louvor da sua glória. Você acha que você nasceu para quê? O propósito da nossa vida é esse. Quando você descobre isso: eu nasci para o louvor da sua glória, tudo que eu faço é para que o seu nome seja glorificado. Diga aí: tudo que eu faço é para que o seu nome seja glorificado. Por exemplo, como é que eu glorifico o nome de Deus? Quer ver? O patrão diz assim: este é o melhor empregado que eu já contratei. Glorificou a Deus? E o camarada é filho e filha de Deus, então dá testemunho. Mas não é isso que acontece. Geralmente o crente acaba sendo a pior contratação daquela empresa. Uma vez uma pessoa próxima me disse: você tem aí algum crente para eu contratar? Eu disse: não contrate crente. Tem espírita melhor de trabalho do que crente. Tem católico melhor de trabalho do que crente. Tem budista melhor de trabalho do que crente. Eu nunca vi essa raça ser tão fraca de trabalho. São poucos que realmente dão alegria. Mata horário,
falta, não tem o mínimo de bom senso. Por isso que você precisa glorificar a Deus ali. Vocês se lembram? Quando Naamã foi limpo, quem pregou para ele foi uma escrava, que dava testemunho na sua casa. Se não desse testemunho, Naamã não ia ouvir essa moça. E ele conheceu Deus por conta do testemunho de fé dessa moça, dessa escrava, desta serva. Então você precisa glorificar a Deus no seu trabalho. Mais uma, nunca vi pessoa mais honesta e mais justa do que essa. Não é bom ouvir isso de um crente? Nunca vi pessoa mais honesta e justa do que esse crente. Mas o que nós vemos de crente dando golpe, dando balão, dando calote, está na igreja, parece assim muito crente, aleluia, glória a Deus, amém, só que o testemunho é outro, e a gente precisa pregar. Nunca vi uma pessoa tão honesta e justa como essa. Como ele é responsável e cumpridor dos seus deveres e das suas obrigações. Amados, crente não consegue chegar nem no horário no culto. Imagina, quando perde dia de trabalho, passa no hospital, toma injeção sem necessidade, se arrisca a pegar corona, para levar um atestado fajuto lá no trabalho. Eu sei que crente não pega atestado furado, isso não acontece com a gente, é ou não é? Mas meus amados, que exemplo nós damos? Por onde quer que a gente passe, ou a gente vai deixar nossa marca, ou a gente vai deixar o nosso rastro. Então a pessoa, ela olha para você e vai admirar a tua responsabilidade. Você faz aquilo como se fosse para Jesus, você faz aquilo como se fosse para você. Tem um ditado que diz que é bem feito, faça você mesmo, não é? Então você pega e você faz aquilo como se fosse para você, faz com excelência, porque crente, ele tem que ser diferente daqueles do mundo, precisa surpreender, e o crente muitas vezes vai prestar um serviço, decepciona. Eu gosto do Marcão, vou te citar aqui Marcão. Marcão é um grande profissional na área da construção civil, é uma pessoa que eu indico, é uma pessoa que não me dá dor de cabeça, é uma pessoa que é extremamente responsável. Ele pega uma obra, ele termina primeiro esta obra para depois pegar outra. Responsável. Nós precisamos aprender a fazer isso. Amados, eu não quero que ninguém na igreja fique magoado comigo, chateado comigo, aborrecido comigo. Eu estou ensinando vocês a não perder a alma de vocês, porque quando a gente escandaliza uma pessoa, a pessoa vai atirar pedra onde? É crente, frequenta lá a fé cristã, da fé cristã, e nós precisamos mudar, queridos, é assim que tem que ser. Viu o trabalho da Sueli? Aquela decoração linda, você que faz, é uma equipe que faz aquilo, maravilhoso, glória a Deus, tem a participação, é ou não é? O feeling, o toque, o bom gosto, amados. Então, veja bem, eu não sei se você é como eu, mas é tão difícil a gente lidar com pessoas, é ou não é? Às vezes é melhor lidar com ímpio, daqueles que não conhecem a Deus, do que crente. Então nós vamos mudar essa mentalidade, vamos ou não vamos? Vamos romper, vamos sair dessas prisões, vamos ou não vamos? O patrão vai começar a falar diferente de você,
Ele vai dizer: é o melhor empregado que eu já contratei, nunca vi pessoa mais honesta, mais justa. Como ele é responsável e cumpridor das suas obrigações e dos seus deveres, como ele é dedicado. É bonito de ver. Tem gente que só quer trabalhar pelo dinheiro. Conhece gente assim? Preste atenção. O dinheiro não pode ser a sua finalidade. A finalidade é o trabalho bem feito. O trabalho precisa te realizar. Se você não faz o que gosta, deve gostar do que faz. E se você nesse momento está fazendo isso por uma opção, é passageiro. Lá na frente, em nome de Jesus, você vai romper, vai vencer, e vai ver que a lição que você aprendeu foi muito importante para o seu sucesso. Esse é o princípio. Nós precisamos entender esta questão. Então o trabalho o dinheiro é consequência. O trabalho é finalidade, o dinheiro é consequência. Quando a pessoa inverte, parece que o dinheiro foge dela. Não faz um negócio bem feito, só deixa rabo. Tinha um irmão na igreja, ele falava assim: pastor, quero dar um testemunho. Eu falei: pois não, irmão. Então, irmãos, eu faço rolo. Eu falei: faz o quê, irmão? Rolo. Eu falei: crente não faz rolo, irmão. Por quê? Rolo significa enrolar os outros. Não, por favor, eu sou negociante, eu sou comerciante, por favor. Rolo? Sai de mim, Satanás. Mas quantas vezes você já foi enrolado? Fala para mim. A gente promete de pé junto, eu não é? Eu nunca mais vou ser passado para trás, nunca mais vou ser feito de besta. E a gente é. Olha só, tem gente que é boa de lábia, não tem? De conversa. Quando você vai contratar um advogado, você vai contratar um advogado que é muito competente, mas é ruim de conversa. Ou vai contratar aquele que é bom de conversa e incompetente. Você vai contratar, sabe qual? Aquele que passou a lábia no C, que é bom de lero-lero, que é bom de conversa. Aí ele perde a ação, porque é incompetente. Ele se vende bem, mas é incompetente. Agora, nós precisamos alinhar as coisas. Nunca queira puxar o tapete de ninguém, subir na vida pisando nos outros. Cuidado para não dar prejuízo para as pessoas. Queridos, eu já assumi a responsabilidade até de coisa que eu não fiz. Sabe por quê? A gente tem um testemunho a zelar. Quando eu falo secularmente, porque além do meu ministério pastoral, eu também tenho outras ocupações. Então, nós precisamos entender o quanto é sério isso. Negócio bom é aquele onde você ganha e todo mundo ganha também. Você ganha e o outro ganha. Onde só um ganha, não é bom negócio não. E outra coisa, não queira ganhar dinheiro furando o olho do outro. Não queira fazer isso. Sabe por quê? Deus é justo. Deus vê todas as coisas. E a conta vem. Tem irmão que chega aqui e fala: pastor, dá para o senhor orar? A minha vida está assim, está assim, está assim. Depois ele fala: Deus não ouviu minha oração. Sabe por que não ouviu? Ele está debaixo de disciplina, de vara. Enquanto não passar esse tempo, o céu está de bronze, o sol não vai brilhar sobre ele. Então é um período que ele precisa se quebrantar, ele precisa buscar Deus, ele precisa se consertar. Olha, o segredo está na atitude do teu coração. Por isso que Zaqueu disse: eu prometo que vou ressarcir em dobro todos aqueles que eu de alguma forma lesei, prejudiquei. Quando você vai orar, sabe como é que você ora? Deus, se eu porventura fiz alguma coisa contra alguém, a gente sabe que fez. Quando eu me converti, voltei para Jesus,
tive uma experiência com ele, eu coloquei no papel todo mundo para quem eu devia. Podia ser uma mixaria, mas eu coloquei no papel e procurei um por um. Às vezes aparece, até um aí que a gente esquece, mas a nossa obrigação é de andar nas pisadas de Jesus. Nós não podemos dar nó, gente. Precisamos ser um exemplo. Amém? O terceiro, imite-o. Realize coisas incríveis e alcance o mundo com a sua vida transformada. Você é diferente dos demais. Diga: eu sou diferente. Você é diferente dos demais, da grande maioria, da média. Esta geração, queridos, é egoísta, só pensa nela e quer viver sem Deus. A partir de hoje, você vai ter obras lindas e vai realizar coisas grandes. Eu gostaria que você lesse esse texto comigo, que está em Daniel, capítulo 11, versículo, deixa eu ver se é o 32, coloca aí para mim. Isso, eu só quero a parte B. Mas o povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas. Vamos ler juntos? Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Diga: eu conheço a Deus, me fortaleço nele e faço proezas, em nome de Jesus. Amém? Ainda falando a respeito da realização do reino de Deus, seja um dizimista, seja um ofertante. Amados, nós temos irmãos na igreja que amam a Jesus, eu sei que amam, mas não tiveram uma revelação ainda da importância do evangelho chegar a outras pessoas. Nós fazemos isso também com o nosso dízimo e com a nossa oferta. É certo que oramos, que jejuamos, que fazemos batalha espiritual, mas isso não nos isenta de cumprirmos o nosso papel de cuidado com a casa de Deus. Nós temos orado para que nesse tempo de pandemia, Deus levante 50 pessoas como dizimistas e ofertantes fiéis na casa de Deus. Por quê? Porque Deus tem os seus escolhidos. E eu quero que você seja uma pessoa que tenha um coração disposto a receber de Deus tudo aquilo que Ele tem que tem preparado para você. Porque quando nós dizimamos e ofertamos, existe liberação no reino espiritual, no reino invisível, no reino sobrenatural. E o que é ser dizimista? Tanto no grego como no hebraico significa a 10ª parte. Nós entregamos por amor, gratidão, reconhecimento, adoração, temor, fé, fidelidade. Não é para fazer barganha, troca, comércio, mas eu quero te falar uma coisa: os mais abençoados da igreja são aqueles que são dizimistas e ofertantes fiéis. Não são aqueles que vivem apresentando desculpas e dizendo: eu não posso, não consigo, não dá. Nós sabemos que até por conta da pandemia, isso é compreensível. Teve irmãos que me ligou e disse: pastor, o que eu faço? Eu faço compra para casa, ou eu dou o dízimo? Eu falei: irmão, nesta condição você vai cuidar da sua casa. Mas pastor, aí vai contra tudo aquilo que o senhor está pregando. Não, não vai contra, vai a favor. O nosso ministério começa em casa. Nós não podemos ter uma família desprovida.
Quantos pastores ganham o mundo, mas perdem a família? E nós precisamos compreender isso. Uma vez nós precisávamos de um milagre financeiro. E a igreja era pequena, e estávamos passando assim por grandes dificuldades. E a tesoureira foi fazer o registro das entradas, e está lá 10, 2, 2, 5, 10, 2. Na época não tinha nota de 20 ainda. 50. Aí, embaixo tinha um cheque. E ela, feliz da vida, veio falar comigo e disse: pastor, graças a Deus, tem aqui uma oferta que vai dar para cobrir as contas da semana. Batemos aquele propósito que a gente estava buscando de Deus. Aí, alcançamos aquele propósito que estávamos buscando de Deus. Eu olhei, era um cheque salário, gente. Terminou o culto, eu fui na casa do irmão, bati lá. Fulano, ô pastor, tudo bem? Que bons ventos te trazem, entra. Por que o senhor veio em casa? Eu falei: eu vim te devolver o teu cheque. Ele falou: por quê? Eu falei: você é novo convertido. Você vai pagar teu aluguel como? Ele falou: Deus proverá. Você vai pagar tua água, tua luz, teu imposto, teu telefone, transporte das crianças, perua da escola, como? Deus proverá. Como é que você vai fazer compra? Deus proverá. Falei: irmão, está aqui, dá o teu dízimo, e se você sentir no teu coração de entregar uma oferta, você entrega. O irmão, sem entender, abriu a boca e falou algo com muita sabedoria. Ele falou: pastor, eu sempre ouvi falar que pastor era ladrão e mercenário, mas hoje o senhor ganhou minha confiança, porque pastor nenhum faria o que o senhor fez, de vir aqui me devolver o meu cheque. Sabe por que eu fiz isso? Porque existe uma diferença de fé e presunção. Ele estava ainda aprendendo a ter fé. Agora, o grande problema está em você poder fazer e não fazer, é essa a questão. Nós nunca ajudamos tanta gente como ajudamos nesse período de pandemia. Nunca semeamos tanto na vida dos irmãos como semeamos nesse tempo de pandemia. E sabe por que Deus cuida de nós? Porque nós somos uma igreja que planta, e quem planta colhe. Diga isso: quem planta colhe. Por que chega uma hora da tua vida que você não tem colheita? Porque lá atrás você não plantou. Você precisa plantar. Você tem que ser uma pessoa que semeia. O semeador saiu a semear boas sementes. Não é qualquer tipo de semente, são boas sementes. Jesus disse que aquele que planta pouco, colhe pouco. Sabe o nome disso? Lei da proporcionalidade. Se eu planto pouco, eu vou colher pouco. Se eu planto muito, eu vou colher muito. E a gente quer colher muito sem plantar nada. Por isso que Deus está levantando um povo para poder entender esse princípio. Olha só, irmãos, é final de ano. A igreja não é uma empresa, mas é uma geradora de empregos. Ela tem a sua personalidade jurídica, o seu CNPJ. Nós temos os nossos colaboradores, os nossos funcionários. Imagina só que a gente tem que pagar salário, temos que pagar 13º e temos que pagar férias. Nós fizemos uma conta por alto, nós precisamos pelo menos de 10 mil reais. Nós temos sido, graças a Deus, cumpridores dos nossos deveres, com os nossos colaboradores, os nossos funcionários, os nossos empregados. Procuramos sempre pagar em dia. Aluguel da igreja no dia 10, graças a Deus, mais uma vez foi pago. Em janeiro,
nós vamos pagar 21 mil e qualquer coisa de aluguel. Teve aumento na pandemia. E aquilo que foi benefício lá atrás, um desconto, que na verdade foi empurrado para frente, nós vamos ter que pagar. Então nós estamos orando para que Deus levante você como dizimista e ofertante fiel na casa de Deus. Porque quando você faz parte de um propósito desse, Deus vem e Deus abençoa você, honra a tua vida. Você se torna bem-sucedido na área financeira, econômica e material. O problema do crente é que ele quer alguma coisa da parte de Deus, mas ele não quer aplicar o princípio de Deus. E a palavra diz o que? Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Então aí é a parte financeira. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e que os irmãos não estão fazendo. Qual o talento que Deus deu para você? Pastor, eu sou encanador. Então pelo menos uma vez no mês, você vai servir, vai se dedicar à obra de Deus, fazendo alguma coisa na igreja. Pastor, eu sou eletricista. Pelo menos uma vez por mês, você vai vir e vai fazer os reparos necessários. Pastor, eu sou pedreiro. Então pelo menos uma vez no mês, você vai se dedicar, vai servir nesta área. Por exemplo, nós temos aqui algumas lâmpadas piscando. Na verdade é um Paflon, é de LED. Nós compramos todos os reatores, está aí, precisa trocar. Tem coisas na igreja que precisam ser feitos. Quem é que vai fazer? É quem ama esse lugar, quem é desse lugar. Pastor, eu sou jardineiro, eu posso cooperar no jardim. Pastor, eu sou da limpeza, eu posso cooperar com a limpeza. Teve uma irmã que chegou para mim e falou: pastor, eu não sei se o senhor observou, tem uma teia de aranha ali em cima. Eu falei: qual que é a ocupação da irmã? Ela falou: eu sou da limpeza, é por isso que eu tenho essa visão clínica, eu vejo tudo, pastor. Eu passo a mão, eu sei se tem poeira, se não tem. Eu falei: a irmã é da limpeza? Ela falou: sou. Posso te pedir um favor? Pode. Pega uma vassoura, tira para mim essa teia de aranha. Ela quer que eu diga assim para a pessoa que faz a limpeza. O prédio é muito grande, amados. A irmã lá reclamou que você não está limpando direito e que tem uma teia de aranha lá. Queridos, eu ajudo. Entrou na igreja uma pessoa para a limpeza e todo mundo: pastor, ela é muito boa, pastor, ela faz tudo no capricho. Eu falei: deixa eu ver se ela faz mesmo. E a gente estava junto com ela na porta do banheiro, do lado do escritório. Abri a privada e estava toda amarela no fundo. Eu falei: ô irmã, eu sei que a senhora é boa, mas precisa tirar esse amarelinho. Ela falou: esse amarelinho não sai. Eu falei: luva, esponja, produto. Enfiei minha mão dentro da privada, dei descarga, ficou limpo. Comigo não tem terror, queridos. Se precisa de mim na faxina, eu venho. Se precisa de mim no jardim, eu venho. Se precisa de mim para ajudar os pedreiros, eu venho. Aonde precisa de mim, eu vou. Nós estávamos inaugurando uma igreja no Parque dos Estados, e eu estava na pintura junto Não, nesse dia eu estava sozinho. Aí o irmão chegou, um pastor, falou: não tem gente na tua igreja para pintar? Eu falei: tem. Só que eu preciso do seu exemplo. Se eles não me virem trabalhando, eu não vou ser o exemplo para eles. Aí ele entendeu. Sabe por quê? Tem muito patrão, tem muito encarregado, supervisor, coordenador, pastor, que só manda. Ele pensa que o trabalho dele é só de mandar. Nós precisamos ensinar com os nossos exemplos, afinal nós aprendemos a fazer com excelência. Por exemplo, o Joel, ele é muito competente na área que ele faz, que ele trabalha. Quando ele pega alguém, muitas vezes a pessoa não tem experiência.
essa pessoa vai aprender com quem? É treinamento prático, é treinamento com ele. Você sabia que lá atrás não existia faculdade para dentista? Era chamado dentista prático. Por quê? Ele aprendia na prática. Ele aprendia com outro dentista. Parideiras ou parteiras, elas que faziam os partos. E faziam como? Aprendendo com outra pessoa. Isso une a igreja, isso nos torna um, isso nos aproxima não só uns dos outros, mas de Deus. Por exemplo, às vezes eu estou pregando aqui, está um rec nessa cadeira, que sai no ar, sai na transmissão ao vivo. Aí vem alguém com uma parafusadeira e revisa as cadeiras. Acabou, resolveu. Olha como que é bom a gente ser igreja. Tem uma coisa que precisa ser feita, a gente observa, a gente faz parte de uma equipe, a gente desenvolve. Uma igreja assim vai ser forte ou não vai? Ela vai ganhar a cidade ou não vai? Porque as pessoas querem se sentir úteis. Você pode nos ajudar no ministério com crianças, com pré-adolescentes, adolescentes, jovens, casais, terceira idade. Tem um irmão aqui, sempre eu peço para ele fazer velório. Até brinquei com ele, falei: irmão, vou mandar fazer um terno roxo para você. Porque tem velório, ô irmão, vai lá fazer esse velório porque eu não posso ir. Teve um dia que ele foi 2 vezes na semana. Eu falei: amados, eu morava do lado do cemitério. Teve dias que eu fui umas 7 vezes no cemitério. Umas 7 mais ou menos. Aí o pessoal batia lá na porta de casa e dizia: viu, aqui que mora o rapaz que ora lá no velório? Eu falei: você pode ir? Eu falei: vamos. Botava lá uma gravata, pegava a Bíblia e ia. Aqui que mora o rapaz que faz Ezequias. Ezequias é a despedida dos mortos lá no catolicismo. Vamos lá fazer as Ezequias. E eu ia. Aí, viu, ele não pode ser enterrado sem uma oração, só pode ir lá fazer essa oração. Vamos lá fazer essa oração. Gente, era assim, era desse jeito. Eu não sei aonde é que Deus vai usar você, mas eu sei que você é uma grande bênção. Eu sei que você tem um potencial tremendo dentro do teu coração. Eu sei que Deus, Ele vai tirar você do casulo. Como diz um pastor aí uma vez pregando, ele falou: e logo você vai ser borboleta. Falei: ai Jesus, pelo menos borboleta, né? É que sai meio apressada do casulo, então é só borboleta mesmo, né? Não é borboleta. Mas está valendo. Eu quero dizer que Deus não te chamou só para você esquentar banco, assistir o culto e ir embora. Como é bom. Olha, eu estava conversando com os nossos líderes dia desses, e falei como é bom a gente ver uma vida mudada, transformada, curada, liberta, restaurada. Isso é maravilhoso, amados. Agora imagina isso começar a acontecer através de você. Isso começar a acontecer através da sua vida. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Amém?